Pedro Álvares Cabral simplesmente redescobriu o Brasil, porque o Brasil já tinha sido descoberto há muito tempo atrás, como por exemplo pelos hebreus. Estiveram aqui no passado os gregos também, os nórdicos, os árabes e também e principalmente nós tivemos um povo que aqui esteve há 850 anos antes de Cristo. Então vejam só, se nós considerarmos que estamos no ano de 2000, faz apenas uma época muito grande, não é? Ou seja, 2.850 anos atrás, nós tivemos um acontecimento muito interessante relacionado aos fenícios, e principalmente a um rei fenício com o nome de Badizir. Este rei, ele estava em sua terra, na Fenícia, enfrentando problemas políticos com relação ao seu povo. Existia na época uma tendência de formar uma espécie de uma democracia e tirar este rei do governo. E houve uma revolta contra este rei, e através desta revolta ele foi obrigado a sair das terras da Fenícia e se dirigir a outras regiões. E saindo da Fenícia, veio então para o Brasil. E Badizir é um nome muito ligado às próprias origens do Brasil. O nome Brasil não vem do pau-brasil, como todo mundo fala, aquele pau vermelho. Ele vem, na realidade, de Badizir. Este é o nome de uma lenda árabe ligado a este rei fenício. E ele, então, o rei Badizir, junto com 2 filhos que ele tinha mais filhos, mas a parelha de andrógenos que ele tinha, o primeiro filho, os primogênitos, eram, na realidade, os seus preferidos, e os outros eram revoltados contra esta situação. Então, Badizir, junto com seus 2 filhos primogênitos, Etebal e Etebal-bey, também junto com 222 fenícios escolhidos por ele, e junto também com 8 sacerdotes, sendo que o sacerdote mor, o sacerdote-chefe, era Baalzim, e também por 49 militares fiéis a este rei. Este grupo de pessoas veio então para o Brasil e, junto com 6 navios, aportaram em Niterói, no Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro. E esse nome Niterói, na realidade, é um nome fenício. Ele veio de Nish-Tauran. E Nish-Tauran quer dizer caminho iluminado pelo sol. E todo este nome e toda esta situação relacionada a este rei fenício liga-se aos mistérios da Guanabara, aos mistérios também da própria pedra de Gávea, Pedra da Gávea. E, na realidade, a Pedra da Gávea, se nós olharmos de longe esta pedra, ela tem uma configuração de uma esfinge, e esta esfinge é exatamente o modelo da própria esfinge fenícia. E neste processo de Nish-Tauran, caminho iluminado pelo sol, nós temos os primeiros mistérios fenícios relacionados também posteriormente aos mistérios do roncador. E nesta Pedra da Gávea, esta esfinge indica então uma proteção nesta terra sagrada contra aqueles que vinham aportar aqui. E nesta Pedra da Gávea, dentro dela, nós temos o túmulo dos 2 primogênitos, Etebal e Etebal-bey, porque as próprias inscrições fenícias milenares que existiam em cima desta Pedra da Gávea, lá em cima, no seu topo, elas foram decifradas por um grande champollion brasileiro, um grande arqueólogo brasileiro, cujo nome é Bernardo da Silva Ramos. Então, Bernardo da Silva Ramos, este ser fantástico, este ser que descobriu que a Pedra da Gávea, na realidade, representa um totem, um monumento fenício também. E confirmando a presença fenícia no Brasil no passado, este rei Badizir e Etebal-bey, eles têm então o seu nome gravado nesta pedra que nós chamamos Pedra da Gávea. Lá está escrito Etebal e Etebal-bey, primogênitos de Badizir.
E logo após todo este processo, não é, de Badesir ter chegado ao Brasil, porque na realidade foi ele que descobriu, como nós já falamos em vários programas nossos aqui na Rádio Mundial, após a morte de Badesir, ele foi embalsamado e levado então para uma grande cidade resplandecente, para uma cidade misteriosa no interior da Amazônia. Nós não vamos falar do mito inteiro de Yetbal e Yetbal Bey, porque aqui requer fazer um programa especial apenas sobre este assunto. Mas o objetivo aqui é falar do roncador. Mas o roncador liga-se a esse mistério de Badesir. Então, logo após a morte de Badesir, ele foi embalsamado e levado então para o interior da Amazônia. E no caminho, neste trânsito de levar este ser lá para o interior da Amazônia, foram feitas marcas com caracteres de uma estranha escrita. Porém, depois disso, nós estamos falando de uma história que aconteceu há 2.850 anos atrás, mas com o redescobrimento do Brasil em 1500 pelos portugueses, ou seja, há 500 anos atrás, lendas antiquíssimas existiam e que falavam que aqui no Brasil existia também uma cidade construída de ouro, de pedras preciosas, com uma riqueza muito grande, cheia de prata. Esta cidade era conhecida com o nome de Manoá. E esta cidade de Manoá, com toda essa riqueza, ela ficava em frente a um grande lago, um grande lago de areias auríferas, areias brancas e auríferas, e também com bastante pedras preciosas nesse lago e nesta areia. E este lago era chamado de Parimá. Então, Manoá e Parimá passaram a ser os grandes mistérios dos portugueses, daqueles que aqui aportaram. E ligam-se, portanto, àquilo que eu falei no início, a este rei Badesir. E toda esta lenda, todo este interesse relacionado a Manoá e Parimá despertou então a cobiça, despertou a procura pelos conquistadores e também pelos próprios primeiros bandeirantes que foram em direção à procura desses locais cheios de pedras preciosas e de ouro. E muitos relatos, muitas histórias se sucederam então. E cartas também indicaram determinadas pessoas que conseguiram chegar a Manoá e a Parimá, mas que não puderam entrar nesse local, porque este local era altamente protegido por linhas, por índios enormes, por índios fortíssimos da linha Tupi. Índios que não tinham o aspecto de um índio normal, como era conhecido na época, mas índios brancos, enormes, ferozes, e também esta região era protegida por estranhos animais que eles não conheciam. E esta lenda então foi muito divulgada na época, chegou em Portugal e despertou um interesse nacional. Então muitos vieram para cá em busca de Manoá, em busca de Parimá, em busca dessa cidade misteriosa, tão rica que poderia mudar o destino de qualquer um. E muitos que aqui vieram em busca de Manoá e de Parimá desapareceram nessa busca. E cada vez mais e mais esse mistério foi ficando mais e mais intrigante. E ligando a todos esses mistérios do roncador, nós temos o povo Inca. O povo Inca, este povo que teve um grande esplendor através da cidade misteriosa de Machu Picchu e também através dos fenômenos e dos acontecimentos relacionados às linhas de Nazca no Peru. E este povo, quando eles foram perseguidos pelo terrível Pizarro, eles fugiram. Grande parte desse povo foi dizimado, né? A coisa realmente foi terrível. Muitos incas foram mortos porque os homens eram presos e as mulheres eram convocadas a buscar pedras preciosas, a buscar valores, ouro, tudo que tinha de valor. E depois eles eram, em vez de serem soltos, quando essas mulheres traziam essas pedras preciosas, simplesmente o casal era morto. Realmente houve algo terrível relacionado a este grande povo que é o povo Inca. Destruíram todas as suas construções enormes, maravilhosas, magníficas, templos, templo ao sol, templo à lua. Destruíram estes templos e simplesmente usaram as pedras desses templos para construírem igrejas e dizimaram muito este povo Inca. E grande parte do povo Inca fugiu para a região do Roncador e fizeram
fizeram uma ligação, se uniram com o próprio povo tupi, parte deles com os tupiniquins, parte deles também com os tupinambaras. E depois, parte deles com estes enormes índios gigantescos, conhecidos como índios chavantes. E os índios chavantes são aqueles mais relacionados às histórias dos fenícios e aos mistérios atlantes, que o Brasil também esteve diretamente envolvido no passado. O território brasileiro esteve envolvido diretamente nos mistérios atlantes, porque Atlântida, grande parte da Atlântida, aconteceu as experiências atlânticas em território brasileiro. E o mistério do roncador, então, liga-se a todo este processo misterioso de Badizir, dos Incas, dos Chavantes, desta lenda de Manoá, de Parimá e tudo mais. E roncador tem este nome porque é a montanha, é esse complexo de montanhas que roncam com os ventos e produzem o pranava hindu, o mantra dos mantras, que é exatamente o Om, né? Então, estes mistérios do roncador realmente estão relacionados aos chavantes, e os próprios chavantes representam o primeiro terrível, grande, enorme obstáculo para se adentrar nas realidades dos mistérios do roncador. Podemos dizer que todo esse processo, todo este complexo do roncador está protegido pelos próprios chavantes. E nós temos ainda ligado aos mistérios do roncador aquele coronel do exército inglês de nome Percival Fawcett. E este coronel, durante um certo tempo de sua vida, ele trabalhava no serviço de inteligência inglês, mas ele sempre teve uma tendência mística, sempre teve uma tendência espiritualista e buscava, dentro dos mistérios da Índia e do Tibete, aumentar os seus conhecimentos espirituais. E ele tinha muitos contatos também com monges tibetanos. E esses monges, dentro de sua busca espiritualista, lhe segredaram que existia uma cidade especial na banda de cá, que seria a região do Brasil. A existência, então, eles tinham plena e certeza absoluta de que existia uma cidade de ouro, uma cidade de riquezas indescritíveis, que era conhecida com o nome de Manoá. E em paralelo também a todo este processo, este coronel inglês de nome Percival começou a ter contatos com seres estranhos, que hoje nós chamamos de todes tibetanos. São espécies de magos, seres que têm uma capacidade incrível, um conhecimento fantástico sobre os mistérios da vida, e começaram então a contactar este ser que nós chamamos de Percival Fawcett. Então, estes mestres, espécies de xamanos, não xamã, xamã é índio, não é? É um povo assim um pouco mais primitivo, ligado mais a processos de pagelança. Este xamano é uma alta magia e são seres bem mais evoluídos. E estes seres altos e estranhos procuraram Fawcett, e sempre que encontravam com ele faziam muitas referências ao mesmo e chamavam Fawcett de mestre. E diziam que o próprio filho, que Fawcett teria um filho, e o filho dele teria uma missão especial, e que ele iria ser o líder de uma nova civilização em terras bem distantes daquela que ele estava, ou seja, no Ocidente. E Fawcett então ficou sempre com toda esta história perturbando a si mesmo, e depois de um certo tempo, obviamente naquela época ele não tinha um filho quando recebeu esta revelação, mas após o nascimento do filho de Fawcett, cujo nome é Jack, ele começou então a se interessar mais por esta história. Ou seja, houve um vaticínio de que Jack, o filho de Fawcett, seria o grande líder espiritual de uma nova civilização. E o coronel Fawcett então estudou, pesquisou sem parar todo este processo de civilizações perdidas para tentar descobrir esta cidade que lhe foi indicada com o nome de Manoá, a cidade dos deuses, a cidade das pedras preciosas, a cidade das riquezas infinitas em frente ao lago de Parimá. E essa pesquisa por civilizações perdidas, essa pesquisa para tentar localizar a possibilidade de existência de uma cidade perdida, levou então à África, porque ele não sabia exatamente se era no Brasil ou não. E ele foi à África e foi então em busca dos mistérios africanos de todas as cidades perdidas. E na África ele teve contato com Rider Haggard.
E Rider Haggard foi aquele escritor que escreveu As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão, minas riquíssimas, onde Salomão conseguia as suas riquezas. E também o próprio anel da rainha de Sabá, ligados à mesma cidade escondida, uma cidade estranha conhecida como Manoá, cidade de ouro e de pedras preciosas. Mas, quanto mais Fawcett buscava esta verdade, esta realidade, mais ele se interessava e descobria que possivelmente essa cidade não ficava na África, mas este escritor também, em seus contatos, confidenciou a Fawcett que a origem, a ideia dos seus escritos, na realidade, tudo aquilo que Rider Haggard escreveu, vinham de relatos de cartas antigas que ele tinha um irmão aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que lhe passava, e ele, em cima desses relatos, criou toda esta fantasia, toda essa história dos livros que ele escreveu. E então Fawcett descobriu que existia uma relação direta desses mistérios maiores com o Brasil. E aí o interesse dele saiu da África e foi direcionado agora para o Brasil. E nesse ponto Fawcett iniciou então todas as suas pesquisas para tentar achar onde ficava Manoá. E ele foi nas divisas do Brasil com a Bolívia e com o Peru, porque ele era um homem de confiança e verificava também os limítrofes ou as fronteiras que existiam entre o Brasil e a Bolívia e o Brasil e o Peru. E todas estas lendas, todos esses relatos locais sempre falavam também em suas pesquisas, já que ele estava trabalhando naquela região, eles falavam de uma cidade chamada de Eldorado. Aí ele começou a relacionar Eldorado com Manoá. E nessa cidade de Eldorado existia, ele sabia, segundo esses relatos dos bolivianos e dos peruanos, e dos brasileiros também, dos índios daquela região, nessas divisas, que existia Eldorado, uma cidade às margens de um rio, que o mar era esbranquiçado, um mar branco, com areias auríferas, cheio de pedras preciosas, e também falavam que existia uma cidade resplandecente, todinha feita de ouro maciço, governada por um espanhol. E o nome desse espanhol era El Dorado. E El Dorado quer dizer o ouro, né? O ouro, ou dourado, ele se vestia com roupas de folhas de ouro. Então vejam só esta lenda como era fantástica. Isto então despertou um interesse maior em Fawcett.